Fazenda Amaldiçoada. As 6 cabeças do crime de 1922. No coração gélido da Baviera, uma fazenda isolada abrigava segredos que nem o vento ousava revelar. Na primavera de 1922, o silêncio foi quebrado pelo som repetido de um machado, e nunca mais cessou. Dias depois, corpos foram encontrados dispostos lado a lado no celeiro, sob palhas encharcadas de sangue. Ninguém viu o assassino, mas os vizinhos juram ouvir passos e vozes naquela terra até hoje. Antes de começarmos, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Então, vamos para a história. O inverno se arrastava sobre Hinterkaifeck como uma cortina espessa de neve e isolamento absoluto. A fazenda dos Gruber permanecia imóvel, perdida entre campos brancos e o som distante de corvos. Andréas, o patriarca, caminhava ao amanhecer, atento ao ranger do vento entre as tábuas do celeiro. Sua esposa, Victoria, e a pequena Cecília viviam sob um medo que nunca era nomeado, apenas sentido. Nas noites sem luar, sombras se moviam no limite da visão, como se o frio respirasse por entre as paredes. As janelas embaçadas refletiam vultos que pareciam espiar o interior da casa em silêncio sepulcral. O relógio de parede batia lentamente, cada toque parecendo mais distante, como o tempo se rendendo. Cães latiam ao longe, mas cessavam de repente. O som morria antes de alcançar o portão congelado. Os vizinhos comentavam baixinho, entre copos e orações. Há algo naquela fazenda que não é deste mundo. As noites tornavam-se longas e o medo denso como o gelo que cobria os telhados. No quarto, a pequena Cecília dizia ver alguém perto da janela, sempre no mesmo horário da madrugada. Andréas a repreendia, tentando esconder o próprio tremor, mas sabia que algo estava errado. As galinhas paravam de botar, os cavalos se agitavam e o leite azedava antes de amanhecer. A fazenda parecia reagir à presença invisível, um presságio de que o inverno traria mais que frio. A solidão, ali, tinha voz, e começava a sussurrar entre as paredes de madeira envelhecida. Naquela semana, a neve não cessou, e os rastros no quintal se apagavam rápido demais para serem vistos. O som do machado cortando lenha ecoava diferente, mais oco, mais fundo, como se viesse do subsolo. As janelas se trancavam sozinhas ao entardecer, e nem o fogo da lareira aquecia por completo. No último domingo de fevereiro, Andréas viu algo à distância, uma silhueta imóvel entre os pinheiros. Quando piscou, ela havia desaparecido, mas o frio que ficou parecia vir de dentro da própria terra. E então, o inverno começou a observar em silêncio. A manhã seguinte trouxe um silêncio espesso, quebrado apenas pelo farfalhar do vento entre os pinheiros. Andréas Gruber, de olhar duro e mãos calejadas, percebeu marcas estranhas próximas ao portão de ferro. Eram pegadas longas, bem definidas na neve fresca, vindo da floresta. Mas nenhuma voltava para lá. Ele as seguiu até a entrada do celeiro, onde as marcas desapareciam como se o chão as engolisse. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo havia cruzado seu terreno na calada da noite e permanecia ali. Ao contar aos vizinhos, riram de sua preocupação, atribuindo tudo à solidão e à idade avançada. A vila já conhecia Andréas como homem rígido e supersticioso, obcecado por ruídos e sombras. Mas naquela manhã, nem os corvos pousaram nos telhados. A fazenda parecia vigiada pelo próprio ar. Cecília perguntava por que havia rastros sem dono, e a avó desviava o olhar, incapaz de responder. O inverno seguia impiedoso, e o medo, agora, era um hóspede invisível dentro de cada parede. A polícia local foi chamada, mas a visita foi breve, quase desdenhosa. O inspetor sorriu ao ver as pegadas derretendo ao sol. Neve e vento fazem truques, e senhor. Gruber. Nenhum relatório foi aberto.
Nenhuma investigação formal iniciada, apenas o registro de uma queixa banal. Mas Andreas sabia que aquelas marcas não mentiam. O formato era nítido, pesado, como de botas molhadas. E cada noite, novas pegadas surgiam, levando até o celeiro sempre sem retorno. Os cães latiram até a exaustão, e uma das vacas foi encontrada morta ao amanhecer, sem ferimentos visíveis. O velho Gruber passou a dormir armado, mantendo o machado ao lado da cama e a lâmpada acesa. Sazília acordava com pesadelos, dizendo que o homem das botas brancas subia pelo telhado. As portas rangevam sozinhas, e o som do vento começou a se confundir com passos sobre o teto. Naquele ponto, até o silêncio tinha peso, e o medo ganhava contornos de presença. E na noite seguinte, as pegadas voltariam, mas dessa vez seriam acompanhadas de vozes. As noites tornaram-se longas e inquietas, com o vento roçando o telhado como unhas sobre madeira seca. Sazília, de apenas 7 anos, começou a acordar aos sussurros, jurando ouvir passos vindos do alto. O som era lento, compassado, como se alguém caminhasse sobre o forro, arrastando algo pesado. Andreas subiu com uma lamparina, iluminando cada fresta do sótão coberto por poeira e teias. Nada encontrou, apenas palha espalhada e marcas recentes de pés descalços sobre o pó. Na manhã seguinte, Victoria percebeu que parte da comida havia desaparecido da despensa. Pães, carne seca e leite, como se um intruso se alimentasse ali sem ser notado. A família começou a trancar os cômodos, mas os ruídos continuavam, cada vez mais próximos. À noite, o estalar da madeira parecia ecoar dentro das paredes, seguido de leves respirações. A lamparina tremia sozinha, mesmo sem vento, e o relógio, por instantes, deixava de marcar o tempo. A tensão se espalhava pelo ar, invisível como o frio que se infiltrava pelas rachaduras das janelas. Sazília chorava, dizendo que ele descia do teto e ficava parado junto à cama, observando em silêncio. Victoria pedia calma, mas a própria voz traía o medo que já se instalara em sua mente. Andreas começou a deixar o machado encostado à escada, pronto para subir a qualquer ruído. Mas cada vez que alcançava o topo, o sótão estava vazio e o silêncio o recebia como resposta. Na terceira madrugada, os ruídos cessaram de repente, como se o invasor tivesse partido. Mas ao amanhecer, o velho percebeu pegadas de barro junto à escada, recentes e úmidas. O cão uivava sem parar, fixando o olhar no teto como se algo se movesse lá dentro. Andreas encostou o ouvido no forro e ouviu o que jamais esqueceria: um suspiro humano, longo e baixo. O som se dissipou, mas naquele instante a fazenda inteira pareceu prender a respiração com ele. E pela primeira vez, o terror havia descido do sótão e caminhava entre eles. O vento rugia sobre os campos quando a escuridão se fechou como uma cortina de chumbo sobre Hinterkaifeck. Dentro da casa, o fogo da lareira tremulava fraco, incapaz de aquecer o medo que já habitava o ar. Sazília adormeceu no colo da mãe, enquanto Andreas rondava o pátio, guiado apenas pela luz da lamparina. Os animais se agitavam, relinchando e batendo as patas, como se pressentissem o que estava por vir. O silêncio, por instantes, pareceu vivo. Uma pausa antes do som que mudaria tudo. O primeiro golpe veio seco, abafado pelo vento, seguido de um grito que ecoou pelo campo coberto de neve. No celeiro, Andreas foi o primeiro a cair, atingido com força desumana, sem tempo para reagir. Victoria correu, mas o assassino já a esperava. A silhueta envolta em sombras, o machado reluzindo à luz da lua. Em minutos, 6 vidas foram ceifadas: mãe, pai, filha, neta, empregada e o pequeno Joseph.
O som dos golpes misturava-se ao uivo do vento, até que tudo se calou de forma abrupta e terrível. O assassino cobriu os corpos com palha, alinhando-os cuidadosamente, como se cumprisse um ritual. O sangue infiltrou-se no chão congelado, tingindo a terra e o feno com tons escuros e secos. O relógio da cozinha parou de funcionar, travando exatamente às 2h37 da madrugada. Na casa, o berço do bebê balançava sozinho, rangendo num ritmo irregular, quase humano. Do lado de fora, a lamparina continuava acesa, iluminando o nada, uma vigília para os mortos. Por 2 dias, a fazenda permaneceu em silêncio, como se nada houvesse acontecido. A fumaça ainda saía da chaminé. O gado foi alimentado e a lareira reacendida, mas ninguém viu quem fazia isso. Nem pegadas, nem sombra, nem sinal de vida. Aquele que matou os Gruber parecia ter permanecido ali, cuidando da rotina de seus mortos. E nas noites seguintes, vizinhos juraram ouvir o machado bater outra vez, lento, compassado, interminável. E foi assim que a fazenda começou a respirar o sangue que derramou. O amanhecer chegou pálido, cobrindo a fazenda com uma névoa espessa que apagava qualquer sinal de vida. O leiteiro, acostumado à pontualidade dos Gruber, estranhou o portão entreaberto e o pátio vazio. Chamou por Andreas, depois por Victoria, mas só o eco respondeu, carregando o som para dentro do celeiro. As vacas mugiam sem parar, famintas e inquietas, enquanto a fumaça da chaminé ainda subia lentamente. Era como se a casa fingisse estar viva, sustentando uma rotina de fantasmas. Durante o dia, moradores notaram que o forno seguia aceso e as janelas se abriam sozinhas ao entardecer. Um vizinho jurou ter visto movimento dentro da cozinha. Uma silhueta apagando o fogo antes da noite cair. Mas ninguém teve coragem de entrar. O medo de Andreas ainda rondava aquela terra amaldiçoada. Cartas permaneceram na caixa de correio e o cachorro foi encontrado trancado, uivando até perder a voz. Tudo parecia funcionar por conta própria, como se alguém invisível seguisse habitando a fazenda. A noite voltou e, com ela, o mesmo som repetido. Madeira rangendo, portas batendo devagar. Os animais, antes calados, começaram a se mover de forma errática, presos entre fome e pavor. O vento parecia trazer vozes, fragmentos de conversa, como se as vítimas ainda sussurrassem entre si. Do alto do sótão, uma lamparina acendeu sozinha, projetando sombras humanas sobre o pátio. Quem passava pela estrada dizia ver alguém olhando da janela, imóvel e sem rosto. Por mais 2 dias, o cotidiano seguiu aquele ritmo sinistro. Trabalho feito, animais cuidados, tudo em ordem. O leite entregue, o fogo reacendido, os portões trancados todas as noites. Mas não havia ninguém vivo dentro da casa, apenas o assassino e o silêncio que o acompanhava. E quando os vizinhos finalmente entraram, encontraram o cheiro do sangue e o som distante de passos. Passos que vinham do sótão, o mesmo lugar onde o horror havia se escondido por meses. E foi nesse silêncio que a fazenda revelou o que o inverno havia deixado para trás. Na manhã do 4º dia, o vizinho Lorenz Schlittenbauer decidiu atravessar a neve e entrar na fazenda. O portão rangeu lentamente e o ar frio trouxe consigo o odor metálico do sangue já entranhado no solo. O celeiro estava quieto, mas algo no ar parecia vibrar, um som baixo, quase humano, escondido nas sombras. Ao afastar a palha, o homem viu o primeiro corpo, Andreas, o patriarca, de olhos abertos e fixos no nada. O segundo veio logo abaixo, e depois o terceiro, todos deitados lado a lado, cobertos com o mesmo cuidado. A lamparina tremulava sobre o sangue seco, revelando o padrão grotesco deixado no chão de madeira. As paredes, salpicadas de vermelho escuro, pareciam registrar cada golpe como uma lembrança viva.
Victoria fora atingida múltiplas vezes no rosto. A pequena Cecília, ainda com mechas presas às mãos. A empregada, contratada há apenas um dia, estava caída próxima ao portão, como se tivesse tentado fugir. No fundo, o machado estava apoiado à parede, limpo, reluzente, como se alguém o tivesse lavado. Schlittenbauer correu até a vila, mas suas palavras se confundiam em desespero e horror. Quando a polícia chegou, o sol já havia desaparecido, e o celeiro tornara-se um altar de silêncio. Os investigadores, atordoados, anotavam detalhes sem compreender o padrão do crime. As janelas estavam fechadas por dentro, e nenhuma marca indicava fuga ou invasão recente. Parecia que o assassino havia se misturado à própria casa, invisível, paciente, quase metódico. Enquanto recolhiam os corpos, o relógio da sala voltou a funcionar, marcando o tempo que havia parado. Um policial jurou ouvir risadas baixas enquanto fotografava o celeiro. Outro desmaiou ao ver o olhar de Cecília, ainda aberto, como se seguisse algo que ninguém mais via. Do lado de fora, a neve começou a cair novamente, cobrindo os rastros e selando a cena. E sob o mesmo teto, o machado permaneceu ali, testemunha muda de um crime que jamais seria esquecido. E foi nessa noite que Hinterkaifeck deixou de ser uma fazenda e se tornou uma lenda sangrenta. Na delegacia de Munique, os corpos foram dispostos lado a lado sobre mesas de mármore gelado. O ambiente cheirava a formol e ferrugem, misturado ao odor espesso do sangue antigo. Os peritos analisavam os ferimentos, descrevendo fraturas, cortes, ângulos de impacto e profundidade. Mas o que chamou a atenção foi o cuidado na disposição. Os corpos haviam sido organizados pelo assassino. Nenhuma desordem, nenhum gesto impulsivo. Apenas uma precisão quase cerimonial. As cabeças foram removidas para estudo detalhado, colocadas em caixas numeradas e lacradas. A ideia era levá-las a Munique para exames mais avançados, com novas técnicas de fotografia forense. No entanto, durante o transporte, algo inexplicável ocorreu. As caixas simplesmente desapareceram. O comboio chegou, os documentos foram conferidos, mas os recipientes estavam vazios. Nunca mais foram encontrados, e o caso foi registrado como erro logístico, um silêncio conveniente. Os relatórios médicos descreviam algo além da brutalidade, cortes realizados com intervalos regulares. Alguns peritos sugeriram que o assassino parava entre os golpes, como se observasse o resultado. Havia marcas de hesitação, um padrão que lembrava estudos anatômicos, não impulsos violentos. As feridas nas vítimas menores indicavam força desigual, talvez até duas pessoas agindo em conjunto. Mas nenhuma evidência sólida ligava alguém à cena. Apenas o vazio e o horror contido nos arquivos. Com o sumiço das cabeças, o caso mergulhou em teorias e suspeitas infindas. Alguns falavam em culto pagão, outros em ritual para espantar maus espíritos da fazenda. Jornais descreveram Hinterkaifeck como terra amaldiçoada onde o mal se repete em ciclos. A população passou a evitar o local e até os investigadores se recusavam a pernoitar na vila. Naquela primavera fria, o que restou foram 6 corpos sem rosto e perguntas que ecoam até hoje. Porque sem cabeças, a verdade nunca pôde falar. Semanas após o massacre, um novo grupo de investigadores retornou a Hinterkaifeck em busca de vestígios. O celeiro já havia sido limpo, mas o ar ainda carregava o cheiro metálico que o tempo não apaga. Enquanto vasculhavam o sótão, um policial encontrou uma tábua solta. Atrás dela, um brilho inesperado. Era o machado. A mesma arma do crime, intacta, encostada com cuidado como se esperasse ser achada. A madeira do cabo estava polida e sobre ela, resquícios secos de sangue e fios de cabelo infantil.
A descoberta reabriu o caso com força, mas também trouxe novas dúvidas sobre a mente do assassino. Por que esconder a arma onde vivia? Por que deixá-la limpa, como uma confissão silenciosa? O machado parecia mais um troféu do que uma ferramenta, objeto de ritual, não de fúria. Alguns peritos notaram entalhes discretos no cabo, símbolos irregulares, talvez iniciais ou marcas antigas. Outros juraram sentir o mesmo frio cortante que rondava a fazenda ao tocar o metal. Os relatórios de perícia mostraram padrões de golpe idênticos em todas as vítimas. Uma única mão, firme e dominante, aplicara cada ataque com precisão quase cirúrgica. O assassino conhecia a anatomia, evitava ossos, mirava regiões vitais e interrompia o golpe no exato limite. Nada indicava improviso ou pressa. Cada movimento parecia estudado, repetido inúmeras vezes antes. Era um crime feito com calma, por alguém que dominava o medo, talvez até o admirasse. O machado foi guardado como evidência, lacrado e levado a Munique, onde repousaria por décadas. Mas com o passar dos anos, desapareceu dos arquivos da polícia, tal como as cabeças das vítimas. O inventário mostra o número do item, a data do registro e um espaço em branco onde deveria haver destino. Nunca foi destruído, nunca exibido, nunca devolvido. Alguns dizem que ainda está guardado em algum depósito esquecido, esperando outra primavera. Porque há armas que não descansam, apenas esperam ser empunhadas outra vez. Entre os pertences recolhidos pela polícia, havia um caderno pequeno, de capa preta e páginas amareladas. As anotações começavam meses antes do crime, com registros simples: colheita, clima, reparos na fazenda. Mas aos poucos, o tom mudava. As frases tornavam-se curtas, ansiosas, escritas à luz vacilante da lamparina. Há passos sobre o telhado, dizia uma delas. Vozes nas paredes, alguém respira no escuro. Os investigadores folhearam o diário em silêncio, sentindo o peso da loucura ou de algo além dela. Em uma das últimas páginas, Andreas escrevia sobre ruídos que só ele parecia ouvir. Falava de vultos observando pelas janelas e de objetos que mudavam de lugar durante a noite. Escrevia com letras trêmulas, mas coerentes, como se lutasse para provar a própria sanidade. Não estamos sozinhos aqui, anotou no penúltimo dia. O mal chegou e não pretende partir. O texto terminava abruptamente, manchado por algo escuro que os peritos preferiram chamar de tinta. Os especialistas em comportamento criminal estudaram o diário com atenção. Uns disseram que era delírio, sintomas de isolamento e desgaste mental. Outros afirmaram que havia método e clareza demais para um homem tomado pela loucura. Cada frase parecia narrar eventos que, mais tarde, seriam confirmados pelos vizinhos. Até mesmo o som das pisadas no teto coincidia com os dias de neve registrada nos arquivos locais. A última anotação continha apenas uma frase, escrita em letras grandes e afiadas. Ele está no sótão, e agora ele não dorme mais. Os investigadores jamais descobriram a quem Andreas se referia, homem, animal ou coisa, mas todos concordaram em algo. O medo que transbordava daquelas páginas parecia vivo. E até hoje, o diário permanece sob sigilo parcial, guardado em um cofre da polícia da Baviera. Porque algumas palavras não foram escritas para serem lidas, foram deixadas como aviso. Dias antes do massacre, a empregada antiga, Crescens Rieger, decidiu abandonar a fazenda sem explicações. Disse à vizinhança que não suportava mais o frio nem os sons que vinham de dentro das paredes. Contou, com voz trêmula, que ao acender a lamparina certa noite, viu um homem parado no corredor. A figura usava roupas escuras, o rosto encoberto pela sombra, e desapareceu assim que ela piscou. Há algo nesta casa que me observa à noite, repetia, antes de partir para nunca mais voltar. Andreas tentou convencê-la a ficar,
mas sabia que o medo dela era o mesmo que o perseguia havia meses. A solidão da fazenda era densa e a presença invisível parecia ganhar força a cada madrugada. Na manhã seguinte, contratou uma nova funcionária, Maria Baumgartner, vinda de uma vila próxima. Ela chegou sorridente, trazendo uma mala simples e um terço nas mãos, sem saber onde estava entrando. Horas depois, seria a última a morrer e a primeira a ser encontrada na cena do crime. Testemunhas lembram que Maria parecia inquieta já na primeira noite, olhando com frequência para o sótão. O cachorro da fazenda rosnava baixo, seguindo algo que se movia acima das tábuas. A lamparina balançava levemente, embora o ar estivesse parado e sem vento. Victoria lhe ofereceu chá, tentando acalmar o nervosismo, mas os olhos de Maria permaneciam fixos no teto. "Tem alguém lá em cima", murmurou, "e ele não quer que eu durma." Na manhã seguinte, ela deixou uma pequena carta, nunca entregue, encontrada depois no quarto. O papel dizia: "Sinto que esta casa respira e que há olhos onde não há janelas." A caligrafia parava no meio da linha, como se algo tivesse interrompido o gesto. Poucas horas mais tarde, a tragédia cairia sobre Hinterkaifeck, como neve vermelha, e o último rosto a ver o assassino seria o de Maria, diante de um machado que refletia a luz da vela. Alguns presságios não são ouvidos, são vividos no instante em que o destino decide fechar a porta. A notícia do massacre espalhou-se como fumaça entre as vilas da Baviera, atraindo curiosos e repórteres. A polícia de Munique assumiu o caso, enviando peritos, médicos e detetives ao local do crime. Fotografias foram tiradas, medições feitas, depoimentos colhidos e, ainda assim, nada fazia sentido. As portas estavam trancadas por dentro, o telhado intacto, e as pegadas terminavam sempre no celeiro. Não havia sinal de luta fora do galpão, nem tentativa de fuga, apenas o silêncio petrificado da morte. Mais de 100 pessoas foram interrogadas, entre ex-empregados, vizinhos e antigos desafetos dos Gruber. Nomes surgiram, desapareceram e voltaram, cada um com sua própria versão do medo. Alguns diziam que Andreas tinha inimigos entre os fazendeiros da região. Outros falavam de um ladrão errante. Mas nenhum motivo explicava o cuidado do assassino, nem sua permanência após o crime. Os investigadores escreviam relatórios em sequência, sempre terminando com a mesma palavra: inconclusivo. Com o passar dos dias, a história tomou contornos sobrenaturais dentro das delegacias. Oficiais se recusavam a pernoitar no local após o entardecer, alegando ouvir passos e vozes do sótão. Equipamentos sumiam, fotografias saíam borradas e documentos eram trocados de lugar misteriosamente. Um policial relatou ter visto uma sombra parada atrás da porta, imóvel, por mais de 1 minuto. Quando abriu, não havia ninguém, apenas o cheiro forte de feno queimado. A imprensa sensacionalista chamou o caso de A Maldição de Hinterkaifeck. Relatos de médiuns e padres foram anexados aos autos, misturando fé e pavor na mesma pilha de papéis. Os jornais perguntavam: quem matou a família Gruber? Mas o verdadeiro enigma era outro. Como alguém pôde viver entre os mortos por dias sem ser visto, ouvido ou temido? E o mais perturbador, quem o alimentava, enquanto o mundo acreditava que a fazenda estava vazia? Porque alguns crimes não pedem respostas, pedem silêncio. Durante a segunda perícia, os investigadores notaram um detalhe que ninguém havia percebido antes. Na parede da cozinha, um relógio antigo, de pêndulo, estava parado exatamente às 2h37 da madrugada. Os ponteiros congelados indicavam o momento exato em que os golpes começaram e jamais voltaram a girar. O mecanismo interno estava intacto, sem dano algum, mas o tempo dentro da fazenda simplesmente cessara. Era como se a casa tivesse parado junto com as vítimas, presa num segundo eterno e sem retorno.
Os peritos tentaram reproduzir o funcionamento, mas o pêndulo nunca mais se moveu. Alguns afirmaram que o frio afetara o metal, outros que era coincidência trágica e nada mais. Mas um dos oficiais, supersticioso, escreveu em seu relatório uma frase que não foi publicada. O relógio não quebrou, ele se recusou a continuar. Essa observação desapareceu dos autos oficiais, mas permaneceu em cópias guardadas por curiosos e jornalistas. Durante o mesmo exame, outro detalhe chamou a atenção: o tempo nos corpos. A coagulação, a temperatura, o estágio da decomposição, todos indicavam que o assassino ficara ali. Ele alimentou os animais, acendeu a lareira e comeu o pão deixado sobre a mesa. A casa viveu por mais de 2 dias após o crime, como se o tempo obedecesse a outro ritmo. Enquanto o mundo girava, Hinterkaifeck permanecia imóvel, regido por um relógio morto. Anos mais tarde, o objeto foi levado para análise forense em Munique e, como tantos outros, desapareceu. Alguns dizem que foi vendido em leilão, outros que ainda marca 2,37 em algum depósito esquecido. Mas há quem afirme ter ouvido o som do pêndulo batendo novamente, durante visitas noturnas ao terreno. 3 toques secos, sempre no mesmo intervalo, antes que o vento volte a soprar entre as ruínas. Então, o silêncio recomeça, o mesmo que acompanhou os últimos minutos dos Gruber, porque há relógios que não medem o tempo, medem o instante em que o inferno chegou. O cemitério de Weidhofen amanheceu coberto por uma névoa densa que escondia as cruzes antigas. Os caixões foram trazidos em silêncio, cada um marcado apenas com o nome e a data do massacre. Nenhum retrato, nenhuma coroa, nenhum sinal de consolo, apenas o som distante das pás cavando a terra. A população local se recusou a acompanhar o cortejo, temendo que o mal da fazenda seguisse os corpos. Até o padre, ao abençoar o solo, manteve distância, rezando com a voz embargada de superstição. Dentro das urnas, faltavam as cabeças, perdidas em algum ponto entre Hinterkaifeck e Munique. O governo alegou erro administrativo, mas ninguém acreditou em um engano tão preciso. Os caixões desceram incompletos, selando não apenas corpos, mas também as respostas do crime. Enquanto o coro entoava um cântico fúnebre, o vento ergueu a neve em espirais, cobrindo os túmulos. Era como se a terra se recusasse a receber aquilo, como se os mortos não pertencessem mais a ela. Testemunhas afirmam ter visto vultos próximos ao portão, imóveis, observando o enterro à distância. Alguns disseram que eram curiosos, outros que não havia pegadas no chão após a cerimônia. O coveiro garantiu que, na madrugada seguinte, ouviu batidas surdas vindas de dentro das covas. O som durou poucos segundos, mas ecoou fundo o suficiente para fazê-lo abandonar o cargo no dia seguinte. Nenhum outro funcionário aceitou substituí-lo por meses. O cemitério permaneceu fechado. As campas receberam cruzes de ferro simples, sem epitáfio, apenas números em sequência. Com o tempo, a ferrugem cobriu os nomes e a localização exata dos corpos se perdeu nos registros. Quando perguntados sobre o paradeiro das cabeças, os investigadores desviavam o olhar em silêncio. Nenhum documento posterior menciona o transporte, o exame ou a destruição do material. E assim, Hinterkaifeck foi enterrada 2 vezes, uma na terra, outra no esquecimento, porque há enterros onde o luto não termina, apenas muda de forma. 2 décadas depois do massacre, o governo da Baviera decidiu apagar Hinterkaifeck do mapa. A fazenda, abandonada e tomada pelo mato, era vista como um símbolo de desgraça e superstição. Operários foram enviados para demolir o que restava das paredes, agora cobertas por musgo e ferrugem. No primeiro dia, o som dos martelos ecoou pelo vale como se acordasse algo antigo e adormecido.
As aves levantaram voo em desespero e os cães começaram a uivar antes mesmo que o sol caísse. Os homens trabalharam em silêncio, evitando olhar para dentro do celeiro, o mesmo lugar do crime. Um deles, chamado Johann, jurou ter visto uma mulher vestida de branco parada ao fundo do campo. Ela não se movia, apenas observava, até desaparecer quando ele piscou por instinto. No dia seguinte, outro operário ouviu batidas surdas sob o piso, como se algo ainda estivesse enterrado. Ao remover a madeira, encontrou apenas terra escura e um cheiro forte de ferro oxidado. A destruição prosseguiu, mas os acidentes começaram a se repetir. Um trabalhador caiu do telhado sem explicação. Outro cortou a mão no machado enferrujado. Ferramentas sumiam à noite e reapareciam na mesma posição das evidências do crime. Alguns juraram ouvir passos no sótão, mesmo depois de ele já ter sido completamente demolido. Os engenheiros decidiram encerrar a obra antes do previsto, deixando o terreno coberto de destroços. No último dia, ao derrubar a parede principal, o relógio antigo foi encontrado entre os escombros. Estava inteiro e ainda marcava 2h37, a mesma hora de 20 anos atrás. Os operários fugiram, deixando o local às pressas, recusando o pagamento e jurando nunca mais voltar. Naquela noite, o vento atravessou o vale, levando consigo o pó e o som de madeira se partindo. Mas quem passou pela estrada jurou ver luzes dançando sobre as ruínas, como se o fogo da fazenda tivesse voltado a acender. Porque há casas que não são demolidas, apenas libertam o que estava preso dentro delas. Hoje, onde antes se erguia a fazenda Hinterkaifeck, resta apenas um campo coberto por relva fria. Um pequeno memorial marca o local, uma cruz de pedra gasta pelo tempo e pelas estações. Turistas e curiosos visitam o terreno, tiram fotos, deixam flores e partem antes do anoitecer. Mas quem ousa permanecer após o pôr do sol, jura ouvir o som de passos sobre o mato gelado. Passos lentos, compassados, como se alguém ainda rondasse o celeiro que não existe mais. Moradores das vilas próximas falam em vozes que sussurram nomes com o vento do norte. Relatam ver luzes se movendo à distância, como lamparinas oscilando entre o nevoeiro. Alguns dizem ter ouvido o riso de uma criança, vindo do nada, em noites de lua cortada por nuvens. Outros juram sentir o chão vibrar sob os pés, o mesmo ritmo dos golpes que ecoaram há um século. E mais que por um instante, a Baviera parece voltar a 1922, quando o sangue se misturou à neve. Pesquisadores e curiosos ainda tentam decifrar o que realmente aconteceu naquela primavera. Foram teorias de herança, amantes secretos, ladrões, cultos e até criaturas do folclore germânico. Nenhuma explicação sobreviveu ao peso do tempo. Apenas o mistério, intacto, frio e interminável. Os arquivos oficiais permanecem abertos, mas o que se encontra neles é apenas ausência e poeira. A verdade, talvez, tenha sido enterrada junto com as cabeças que nunca mais foram devolvidas. No entanto, todos os anos, na mesma data e horário, algo acontece no terreno abandonado. O vento cessa, os sons desaparecem e o ar se torna espesso, como se o tempo segurasse a respiração. Alguns juram ouvir o pêndulo bater uma única vez, às 2h37. Outros veem um vulto cruzar o campo, carregando algo que brilha sob a lua pálida. E então o silêncio volta, profundo, absoluto, o mesmo que pairou sobre as 6 cabeças do crime, porque certos lugares não esquecem. Eles apenas esperam o inverno voltar. Se você ficou até o final desta história, já sabe, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima investigação.